Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha, segunda-feira com um teor de mistério. Será que o técnico Rafael Paiva vai ser demitido, sair do Vasco ou vai voltar para as categorias de base? Quem assume será o Felipe, é muito cogitado para esse cargo. E claro, falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco estaciona nos 43 pontos e tem dificuldades para a pré-Libertadores. E a situação ainda fica pior diante de um cenário de melhoras que não estamos encontrando. Enfim, um jogo patético contra o Corinthians desacelera no segundo tempo, o Vasco consegue fazer um gol e parece que o desastre, né, não tem mais fim. Mas antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E no primeiro comentário fixado está o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso canal e também patrocina o Vasco. Tá ali o link para você fazer os seus palpites esportivos. Enfim, vamos falar de Vasco, solta a vinheta, bora pro vídeo. Ontem, o técnico Rafael Paiva perdeu o cargo, né, de treinador do Vasco. O presidente Pedrinho, após a derrota trágica para o Corinthians por 3-1, e quando a gente fala de uma derrota trágica é porque o Corinthians desacelerou claramente e construiu um resultado muito fácil, né, colocando ali em xeque o Vasco de maneira muito fácil, como se estivesse jogando com o Sub-15, treinando em ritmo de treino. Ontem foi essa impressão que a gente teve, né? O Vasco até diminuiu com o Puma Rodrigues no segundo tempo, porque o Corinthians desacelerou, né? O Corinthians não quis mais manter aquele ritmo e cadenciou mais o jogo, abrindo ali terça parte do segundo tempo para o Vasco ter um certo poder sobre a partida e conseguiu ali um gol. Mas enfim, trágico, né? Trágico a partida, mais uma derrota. Em 4 jogos são 10 gols. O time comandado pelo técnico Rafael Paiva ontem sem nenhum repertório, mais uma vez com dobras de laterais, preenchendo aqueles espaços ali, congestionando a principal jogada do Vasco, que é a bola aérea. Eu sempre falo isso. Quando o Vasco dobra os laterais, Puma e Leandrinho, aquele espaço ali que é da ultrapassagem do Paulo Henrique e do Lucas Piton fica muito congestionado, fica muito complicado de você trabalhar por ali, porque você atrai cada vez mais marcadores para ali e acaba congestionando o número de jogadores ali durante a partida. Mas o técnico Rafael Paiva não enxergava isso e, pós-derrota, não vou falar que foi demitido, vou falar que perdeu o cargo como treinador principal, né, do elenco profissional, porque existe a possibilidade, né, o Pedrinho vai anunciar hoje em São Januário, numa entrevista coletiva, no qual não foi concedida ontem, na Arena Neoquímica Arena, e claro, a gente vai estar presente para trazer para vocês todas essas informações. O certo é, que situação, né, cara? O Vasco chega no final da temporada, no momento em que o Paiva permaneceria até o final da temporada, né? A gente já sabia que isso aconteceria. O Paiva não ia ficar até o final da temporada mantendo um trabalho para 2025. Então, no espaço-tempo, eu acho que houve um equívoco, porque poderia ter feito essa demissão, esse afastamento ou despromoção ali para as categorias de base. A gente ainda não sabe como que vai proceder todo esse enredo, né? Diante desse cenário em que o Pedrinho, sim, muito chateado por demitir o Rafael Paiva, enfatizou a questão envolvendo ter tirado o Vasco da zona do rebaixamento. Então a gente também não sabe o que o Rafael Paiva quer para o futuro da sua carreira, se vai voltar ali para as categorias de base e continuar trabalhando no Vasco, ou vai sair do Gigante da Colina, né? Vai sair do Vasco para trabalhar em outras equipes. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer. O certo é que o Paiva perdeu completamente o tato das coisas envolvendo as táticas de jogo, estava engessado sempre numa formação e caiu, né, abraçado com Pablo Galdames, Léo Pelé, entre outras escolhas do treinador que eram muito questionadas. Bom, Felipe Loureiro, né, o Felipe Maestro, conhecido pela torcida vascaína, deve ser o treinador até o final da temporada. O diretor técnico também é muito contestado, né? Qual é o trabalho do Felipe no Vasco hoje? O que é um diretor técnico? Nós vamos saber diante de um cenário que ele assume como treinador e, óbvio, se existir um trabalho muito grande, muito volumoso antes dele virar treinador, caso ele vire, a gente vai saber qual é o buraco que vai ficar nessa gestão, né, de diretor técnico, porque abrirá esse espaço, né? Não teremos mais um diretor técnico e, óbvio, teremos que ter uma reposição. E caso não haja reposição, é porque realmente essa
profissão, não vou falar profissão, mas esse cargo de diretor técnico é algo completamente ilusório e difícil de compreender nesse atual momento. Então a gente vai ver como que vai proceder, né? Todas essas questões da diretoria do Vasco, que fala hoje às 15 horas, tá? Às 4 da tarde, 15 horas, está aberto lá para o acesso da imprensa, e às 4 da tarde fala com a imprensa, fala com o torcedor, o presidente Pedrinho, que preferiu ontem, pós-jogo, não falar nada, apenas anunciou a saída do treinador Rafael Paiva. Bom, o Vasco estaciona com 43 pontos na tabela de classificações. Na minha opinião, da forma de jogar, do jeito que o Vasco opera em campo, eu acho que a pré-Libertadores fica cada vez mais longe. O Cruzeiro perdeu o título para o Racing, então não empurra uma vaga ali para baixo. Tem o Botafogo também contra o Atlético Mineiro, que a gente não sabe o que vai acontecer, né, nesse cenário. E a gente vai estar falando bastante sobre essa questão envolvendo a Sul-Americana, e a gente tem que tomar muito cuidado, o Vasco tem que tomar muito cuidado para acabar não ficando com nada, né? Então é meio complicado, um momento em que o grupo se perde, o elenco cabisbaixo. A gente falou muito disso na chegada do elenco em São Paulo, né? Um elenco muito para baixo, o clima muito para baixo. Não poderia ter sido diferente com a derrota para o Internacional, e a gente começa a observar aí um ano que não teríamos, né, nenhum tipo de previsão de algo maior. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, que perdemos por conta de erros individuais já previstos, né, e sustentados pelo técnico Rafael Paiva. Então a gente tem aí muita coisa para se preocupar diante de um cenário de final de Brasileirão. Até porque as equipes que estavam abaixo da tabela estão vencendo e ultrapassando o Vasco, né? Lembrando que o Vasco tem a partida contra o Atlético Goianiense em São Januário, continua contra o Atlético Mineiro e depois visita o Cuiabá para fechar o Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, o próximo adversário do Vasco, já está rebaixado. Ele já foi rebaixado matematicamente, muito provavelmente o Cuiabá também, muito em breve, tenha, né, decretado esse rebaixamento. Então o Vasco pegaria aí 2 rebaixados aí no Campeonato Brasileiro nessa reta final de competição. Seria jogos importantes para o Vasco vencer, seria jogos importantes para o Vasco pontuar. O Atlético Mineiro em São Januário também podemos ter ali um mesmo problema que o Vasco tem de ânimo. O Atlético também pode sofrer com isso por conta, né, da competição, por conta do que vem acontecendo aí também na perda da Copa do Brasil, no jogo difícil contra o Botafogo no dia 30. Então vamos ver como que vai se comportar aí essas 3 equipes próximos dos adversários do Vasco, e o Vasco nesse desânimo também pegando equipes desanimadas, como eu falei. Atlético Goianiense rebaixado, o Cuiabá teoricamente rebaixado na última rodada, e o Atlético Mineiro pós-Libertadores, que a gente sabe que, querendo ou não, o Botafogo ainda é muito favorito para ganhar o título da Libertadores da América. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar o presidente Pedrinho falar hoje com o torcedor, falar hoje com a imprensa. É um ano cheio de dúvidas, o ano de 2025, muitos falam de venda da Vasco SAF, enfim, é muita coisa para o torcedor vascaíno computar no final desse ano. Certo é, o torcedor não suporta mais, o torcedor não aguenta mais, essa ideia de responsabilidade, enfim, reconstrução não cabe mais no ouvido do torcedor vascaíno. Vamos ver como que vai proceder aí o presidente Pedrinho diante desse cenário hostil e complicado do ano de 2024. Bom, agradecer a presença de todos vocês, vou ficando por aqui, forte abraço, saudações vascaínas.